Não é segredo que as agências de inteligências realizam variedades de experimentos, muitos dos quais foram divulgados através de certas redes e canais. Na busca do conhecimento, cientistas e pesquisadores são conhecidos por ultrapassar os limites do pensamento ético em prol de avanços médicos e tecnológicos, que podem ajudar a mudar o mundo, seja para melhor ou para pior. No entanto, quando tais experimentos antiéticos estão sendo conduzidos bem debaixo do seu nariz em instituições e universidades privadas em vários países do mundo, a Arca de Noé é o vaso na narrativa do dilúvio de Gênesis através do qual Deus poupa Noé, sua família e exemplos de todos os animais do mundo de um dilúvio que engoliu o mundo. A história é repetida de várias formas em dezenas de culturas antigas retratando grandes inundações, mas na maioria dos casos, geólogos e historiadores acham o mito do dilúvio de Gênesis irreconciliável com a compreensão moderna dos registros fósseis da idade do planeta. A verdadeira localização da Arca de Noé foi finalmente encontrada. Arqueólogos afirmam ter encontrado uma forma gigante nas montanhas turcas que combina com a forma e as dimensões da icônica nave bíblica, mas os geólogos insistem que essa formação montanhosa é simplesmente isso, uma rocha. Registros históricos mostram que a caça-arca remonta ao tempo de Eusébio de Cesareia, 275-339 d.C., mas nenhuma prova física da arca foi encontrada. Agora, os arqueólogos do projeto de varreduras da Arca de Noé disseram que, usando varreduras 3D avançadas, eles localizaram uma forma gigante nas montanhas turcas cujas proporções correspondem às descrições bíblicas da Arca de Noé. A descoberta foi feita no sítio de Durupinar, no Monte Tendurek, no leste da Turquia, a área que se acredita ser a localização do Monte Arara, o mítico local de descanso da Arca de Noé, conforme descrito no livro do Gênesis. O pesquisador Andrew Jones e o cientista-chefe Dr. Fethi Yüksel, do Departamento de Engenharia do Departamento de Geofísica Aplicada, da Universidade de Istambul disseram à mídia britânica que as varreduras 3D da área descobriram uma formação do comprimento exato da arca, detalhado na Bíblia como sendo cerca de 150 metros, ou 300 covados em termos bíblicos. Tal linha paralela e ângulos retos abaixo da superfície é algo que você não esperaria ver em uma formação geológica natural. Da Arca de Noé, Jones foi citado como tendo dito por vários meios de comunicação. Faz parte das famosas Grutas de Ellora, uma área que se estende por mais de 2 quilômetros e inclui o total de 34 mosteiros e templos. O templo Kailasa tem 50 metros de profundidade, 33 metros de largura e 30 metros de altura, o que o torna uma das maiores estruturas monolíticas do mundo. Está orientado para o Monte Kailash, que é a casa do deus Shiva, de acordo com as crenças hindus. O templo está repleto de detalhes notáveis e é decorado com elementos arquitetônicos tradicionais hindus, como elefantes, leões e macaras, criaturas marinhas na cultura hindu, figuras eróticas masculinas e femininas, cenas de Ramayana, Mahabharata, e as aventuras de Krishna. Os enormes pilares monolíticos do pátio, que ladeiam a entrada em ambos os lados, são particularmente impressionantes. Estima-se que 400 mil toneladas de rochas foram armazenadas para construir essa incrível estrutura monolítica. As paredes foram esculpidas com extrema precisão de cima para baixo,
com um método de escavação vertical. Não é surpresa que essa tarefa desafiadora tenha levado séculos de trabalho humano para ser concluída. A maioria dos arqueólogos acredita que o templo foi concluído no 8º século, durante o reinado do rei Krishna, I da dinastia Rashtrakuta. Pensa-se também que as primeiras esculturas foram feitas em 300 a.C. M.K. Davalikar, professor aposentado de arqueologia e diretor do Instituto de Pesquisa de Pós-Graduação do Deccan College, em Pune, Índia, escreveu um livro baseado nos resultados de sua pesquisa nas cavernas de Ellora. De acordo com ele, todos esses santuários e o templo de Kailasa não foram escavados ao mesmo tempo, mas pertencem a diferentes períodos. Apesar de todos os esforços de pesquisa, os arqueólogos não sabem quem construiu o templo e para qual finalidade. Existem muitos mistérios não resolvidos no mundo arqueológico. Embora ninguém saiba as respostas para essas perguntas, elas continuam a intrigar e fascinar arqueólogos ao redor do mundo. Cada um desses casos apresenta um quebra-cabeça que ainda não foi resolvido. Quem foi responsável por esses artefatos ou criações e quais foram seus motivos? Podemos nunca saber com certeza, mas esses mistérios arqueológicos não resolvidos definitivamente valem a pena serem explorados. A pedreira Yanshan, por outro lado, é bem diferente da maioria das outras estruturas por causa de quão misteriosa e maciça ela é. 20 km a leste de Nanjing, na China, na montanha Yamingshan, é onde a lendária pedreira pode ser descoberta. Uma enorme estela incompleta que foi deixada inacabada na pedreira Yanshan, durante a era do imperador Yongle, o terceiro imperador da dinastia Ming da China, que governou de 1402 a 1424, é a fama da pedreira. Em 1405, o imperador Yongle ordenou o corte de uma estela gigante nesta pedreira, para uso no mausoléu Min Shaolinin, de seu falecido pai. 3 peças separadas estavam sendo cortadas e trabalhadas na encosta da montanha. Depois que a maior parte do trabalho de corte de pedra foi feita, os arquitetos perceberam que os blocos que estavam cortando eram grandes demais, e mover os blocos de pedra da pedreira para Min Shaolinin e instalar de maneira adequada não ser fisicamente possível. Como consequência direta disso, o projeto foi abandonado e os 3 componentes inacabados da estela estão lá desde então. A base da estela tem dimensões de 30 metros de comprimento, 13 metros de espessura e 16 metros de altura, e pesa 16.000 toneladas. O corpo tem dimensões de 49 metros de comprimento, 10 metros de largura e 4 metros de espessura e pesa 8.000 toneladas. A cabeça da estela mede 10 metros de altura, 20 metros de largura, 8 metros de espessura e pesa 6.000 toneladas. Se montada, a estela que eles teriam tentado erroneamente teria mais de 73 metros de altura e pesa mais de 31.000 toneladas. Como base de referência, um carro padrão pesa entre 1 e 1,5 toneladas. O maior monólito nos mundos antigo e moderno é a Pedra do Trovão de 1.250 toneladas, que a Rússia realocou em 1770 e se assemelha a um afloramento áspero que nunca foi esculpido. Várias bandeiras vermelhas devem ser levantadas se assumirmos que este relato é baseado em eventos históricos reais. O que fez os mestres pedreiros do imperador pensarem que poderiam mover blocos de 31.000 toneladas por 20 quilômetros através das montanhas. O fato de os cortes serem muito diferentes em tamanho, forma e posicionamento mostra que eles nunca foram feitos para serem montados ou mesmo movidos. Se fossem, não teriam sido cortados todos de uma vez e de tantas maneiras diferentes. Parece ter havido uma quantidade significativa de pedra movida no local, que é uma das características mais peculiares do local. Olhando para as áreas, entre os grandes blocos e as montanhas circundantes, parece que milhões de toneladas de rocha foram removidas. Embora seja do conhecimento geral que a área já foi usada como pedreira, este fato por si só não pode explicar as enormes quantidades de rocha que parecem ter sido movidas. Além disso, se o local foi usado para extrair rocha e transportá-la para algum lugar, foi feito de um modo muito peculiar, como se houvesse uma tentativa deliberada de deixar para trás paredes planas e altas, o que não é visto em nenhuma outra pedreira antiga.
Então, ou assumimos que alguém ou algo lhes deu uma mãozinha, ou acreditamos que eles magicamente descobriram da mesma forma que a maioria das civilizações antigas descobriram para mover objetos muito pesados e usar em construções.